bem-vindos a mais um Ju Responde. Eu sou Juliana Galindo da Físio Vital. É um prazer estar com vocês mais uma sexta-feira. Hoje é a nossa terceira sexta-feira e se tudo der certo, toda sexta-feira às 11 horas da manhã nós vamos estar aqui conversando sobre algum tema que eu vou passar a semana falando algum pouco para cada um de vocês e na sexta-feira a gente vai poder estar conversando mais profundamente sobre esse tema e vocês fazendo as perguntas que tiverem. Hoje eu vou falar sobre uma pesquisa que eu me deparei, que é uma pesquisa sobre o desenvolvimento do tronco do bebê, tá? O nome da pesquisa é o desenvolvimento do controle do tronco e sua relação com o alcance na infância. Então, ela fala sobre o controle de tronco do bebê, como é que ele vai controlar esse tronquinho dele e a relação desse controle de tronco com o alcance do objeto. Então, que nem o bebezinho fica sentadinho, aí ele vai pegar o brinquedinho ali na frente. Qual é essa relação? E eles acompanharam vários bebês durante algum tempo. Então, vamos lá. É um prazer estar aqui para compartilhar com vocês essas descobertas sobre o desenvolvimento infantil. Especificamente sobre a capacidade do desenvolvimento infantil. Com o controle de tronco afeta a capacidade de alcance do bebê. Essa informação não é só vital para compreender o desenvolvimento motor, mas também para aplicar intervenções que possam beneficiar nossos pequenos no início da vida. Começando com a pesquisa, ela foi realizada um estudo longitudinal, ou seja, que é um estudo de alcance longitudinal, do quão longe esse bebê vai. Que observou que o bebê, ao longo dos primeiros meses de vida, para entender melhor como é que é esse controle do bebê, do tronco do bebê e pegar o objeto, eles observaram esses bebês nos primeiros meses de vida ao longo de algum tempo, tá? E esse estudo mostra que os bebês começam a desenvolver o controle de tronco desde muito cedo, desde os 3 meses de idade. Então, vamos recapitular. É um estudo longitudinal que ele observou vários bebês ao longo dos primeiros meses de vida do bebê. E a primeira constatação que eles tiveram é que nos primeiros 3 meses, a partir dos 3 meses de idade, o bebê ele começa a desenvolver o controle de tronco. Então, só com 3 mesezinhos, ele já começa a desenvolver esse controle de tronco. E à medida que esse controle de tronco aumenta, por volta lá dos 5, 6 meses de idade, nós vemos uma melhora significativa na capacidade dele de realizar movimentos coordenados e seguros para alcançar o objeto. Então, vamos lá. Ele começa o controle de tronco com 3 meses, mas por volta que esse controle de tronco vai aumentando, que ele vai tendo mais força nesse tronco, mais controle desse movimento, com 5, 6 meses, ele começa a fazer movimentos mais coordenados. Então, vocês veem aquele bebê pequenininho, ele tá todo balangando assim, parará. Então, com 5 a 6 meses, ele já começa a ter uma melhora significativa na capacidade de realizar esses movimentos coordenados, que são movimentos seguros. Coordenado é o quê? Seguro. Com segurança, eu vou pegar o objeto. Entendeu? Então, a pesquisa destaca a interdependência crítica entre o desenvolvimento do controle postural para sentar e o comportamento do alcance. Então, o controle postural de se sentar e o alcance, ou seja, quanto mais controle postural o bebê tem para ficar sentado, melhor vai ser o comportamento, a segurança dele de alcançar o objeto. À medida que os bebês melhoram no controle de sentar-se, a qualidade do seu movimento de alcance também melhora. Isto é, o controle postural não apenas ajuda os bebês a se sentar sem apoio, mas também a interagir de forma mais eficaz com o ambiente ao seu redor. Então, vamos lá. A partir dos 3 meses de idade, o bebê começa a trabalhar esse controle de tronco dele.
Com 5 ou 6 meses, ele já tem uma melhora significativa para realizar, ele tem mais controle de tronco, ele já começa a se sentar, e ele vai se sentar sem apoio daqui a pouquinho, mas ele já tem um movimento mais seguro para pegar esse bebê, para pegar esse objeto, e consequentemente para interagir com você, mamãe, papai, irmãos. Então, quanto maior o controle de tronco, mais organizado ele tá, melhor o que também? O controle da cabeça. Ele consegue enxergar melhor o mundo, ver também o que está ali. Se ele não tem um bom controle de tronco, como é que esse bebê vai ficar? Olhando para baixo, como é que ele está interagindo com os irmãos? Como é que ele está interagindo com você, mamãe e papai? Não tá. Então a gente precisa desse controle de tronco para a gente poder sentar sem apoio, alcançar o objeto e olhar para a carinha mais linda da mamãe. O que a mamãe quer mais que tudo, né? Olhar aquele bebezinho sentado pro nosso olhinho. Ai, a gente tá falando de mãe, né? Domingo é Dia das Mães. Parabéns para todas vocês. E para mim também. Então, ele consegue ter um maior, né? Um contato melhor com o ambiente ao seu redor, com as mamães, com os papais, com os irmãos e com vovó, vovô, todo mundo. O interessante, o estudo explorou diferentes tipos de suporte durante o teste de alcance. Foi observado que fornecer suporte no nível torácico em comparação com o suporte no nível pélvico resultou em melhores resultados no alcance. Os bebês com suporte torácico apresentaram menor instabilidade postural e seus movimentos de alcance foram mais diretos e eficientes. Esse achado é particularmente importante porque destaca como a intervenção simples podem ajudar para melhorar significativamente o desenvolvimento motor do bebê. Então, vamos lá. Eles também eles fizeram alguns testes com todos esses bebês de posicionamento. Eu vou pegar aqui o que eu tenho, gente. Eu esqueci a boneca, tá? Desculpa. Então, eu peguei esse desenho aqui do bebezinho que vem no kit do Teratox para eu poder estar mostrando para vocês. Então, eles pegaram e colocaram os bebezinhos e deram 2 tipos de suporte. E com esse suporte, eles viram o nível de controle torácico. Eu tenho até aqui, deixa eu pegar. Eles viram o nível de controle torácico, a qualidade do alcance, a pontuação, a unidade de movimento, pontuação de retidão, do quão retinho fica, a pontuação de tronco normalizado e o tempo e velocidade de pico em relação ao movimento. A taxa de coativação muscular, suporte pélvico e o suporte com suporte pélvico e com suporte torácico para coativação muscular, tá? Então, vamos lá. Vou passar para essa parte, que aí depois eu explico com o bebê. Além disso, a pesquisa apontou que a ativação muscular dos braços era muito superior quando o suporte era dado no tronco, em comparação quando com o suporte era na pelve. Isso reforça a ideia de que um bom suporte torácico pode não apenas ajudar no controle postural, mas também em outras áreas do desenvolvimento motor. Então, vamos passar para o nosso boneco. Eles fizeram vários testes com bebês. E esses testes foi fazendo suporte pélvico, que é quando eu seguro aqui, ó, sentei o bebê, deixei esse tronco livre, ó, o tronco tá livre, e segurei na perninha ali, no quadril do bebê. A gente faz muito isso, né? Porque a gente deixa o bebê livre, a gente acha que tá deixando o bebê livre para poder ir ali na frente, pegar o brinquedinho e fazer esse movimento. Então, é muito interessante dessa pesquisa que eles viram que o suporte torácico para esses bebês pequenininhos, gente, a gente está falando de bebê de 3, 4, 5 e 6 meses de idade, tá bom? Que esse suporte é melhor que seja no nível torácico,
ou seja, aqui, ó, no tórax do bebê, que olha só, as pontuações que tiveram. Qualidade do alcance, ou seja, o alcance do objeto, pontuação de maior retidão, ou seja, se está mais retido, maior com o suporte torácico, teve uma pontuação melhor na retidão. Unidades de movimento, menor com o suporte torácico, óbvio, porque se ele está com suporte torácico, e sou eu que estou segurando esse bebê aqui, ó, ele vai ter uma unidade de movimentação, então ele vai ter menos formas de se movimentar. Pontuação de tronco normalizado. Ele teve uma pontuação menor, então ele teve um melhor suporte torácico. Tempo e velocidade de pico mais curto com o suporte torácico. Todas essas informações juntas, eles vão mostrando que o suporte torácico, ele ajudou a criança a ganhar mais estabilidade de tronco ao longo do tempo. A gente está falando de novo para bebês de 3, 4, 5 meses, tá? Não estamos falando para bebês maiores que já têm esse ganho torácico. Quando são maiores, sim, ele provavelmente, alguma pesquisa deve falar que a gente ajudar aqui a organizar melhor, organizar pela perna e deixar o tronco livre, pode ser melhor porque ele está ativando só, você está deixando ele mais livre. E as taxas de coativação muscular, que é o que a gente falou antes, né? Que a ativação muscular dos braços era muito superior quando o suporte era dado no tronco em comparação que quando o suporte era na pelve. Então, para esses bebês de 3, 4 e 5 meses, o suporte torácico, ele é mais interessante, ele é mais importante para ele poder ganhar essa estabilidade de tronco e assim ele começar a ganhar mais força nesse tronco, para ele se sentar sozinho, para ele ter um maior alcance dos objetos e para ele no futuro depois rolar, sentar, brincar e ter mais interação com o mundo. Então, assim, eu fiz um resumo dos pontos que eu achei interessantes, né? Que são das principais descobertas. Desenvolvimento de habilidades. Bebês começam a mostrar sinais iniciais de controle de tronco a partir dos 3 meses de idade. Deixa o olho botar aqui para cá que eu vou ler melhor. A partir dos 3 meses de idade. No entanto, o controle substancial e funcional que influencia diretamente a habilidade de alcançar objeto começa a se consolidar por volta dos 5 ou 6 meses. Então, nesse resumo que eu estou mostrando para vocês é que ele começa com controle de tronco com 3 meses, mas ele se consolida mais, né? Ele começa a se consolidar realmente com 5 a 6 meses, mas essa ativação com 3 meses é muito importante para que haja esse início de consolidação com 5 a 6. Impacto do controle postural. O controle postural tem um impacto significativo na proficiência do alcance em bebês. Com uma estabilidade postural melhor, associada a movimentos de alcance mais suaves, coordenados e maduros. Ou seja, quanto mais controle postural esse bebê tem, mais controle do abdômen, do tronco, do tórax ele tem, ele vai alcançar objetos mais longes, ele vai alcançar de forma mais suave, mais controlada. Porque eu posso alcançar um objeto me jogando para pegar esse objeto, ou eu posso pegar esse objeto ativando a minha musculatura da pelve, ativando minha escápula, ativando meus braços e de forma coordenada pegar esse objeto. Vocês veem a diferença? Que tem diferença do movimento? Quanto mais controle de tronco, esse controle postural e de tronco esse bebê tem, maior vai ser a qualidade desse movimento do bebê. Interdependência crítica. Existe uma interdependência crítica
entre o desenvolvimento do controle postural para sentar e o comportamento de alcance do bebê, sendo que melhorias no controle de sentar influencia diretamente a qualidade dos movimentos de alcance. De novo, quanto mais organizado esse tronco tiver para se sentar, melhor vai ser o alcance desse objeto e a organização desses músculos, a ativação desses músculos para poder pegar esse objeto. E, de novo, isso não fala na pesquisa, mas é algo que eu aprendi muito cedo com os profissionais que eu converso, que também esse controle de tronco é muito importante para que o bebê tenha uma interação maior com o mundo, com os pais, com os irmãos, porque ele não está olhando para baixo, ele está olhando para cima, ele está olhando para frente. Então, quanto mais controle de tronco, melhor esse bebê vai ter de interação com o mundo. Suporte externo. O fornecimento de suporte externo ao nível torácico resultou em melhores resultados. É péssima essa frase. Deu melhores resultados de alcance durante as fases pré-sentadas comparado ao suporte no nível pélvico. Então, vamos lá. A gente está falando, de novo, de fase pré-sentada, dos bebês de 3, 4 meses. 3, 4, 5 meses, a partir dos 3 meses. Então, o que eles viram? Que esses bebês bem pequenininhos, com o suporte torácico, aqui, ó, que nem a gente mostrou, eles tiveram melhores resultados de ganho de controle e de alcance de objeto e ganho de controle desse tronco do que quando você dá um suporte no nível pélvico, que é aqui, tá? E aí a gente já falou sobre os efeitos na intervenção com o suporte ajustável, que é a instabilidade, o suporte pélvico está associado a uma maior instabilidade, maior instabilidade no pélvico, enquanto o suporte torácico proporciona uma instabilidade significativa melhor, ou seja, ele é mais estável quando está com o suporte torácico. E para isso, chegando dentro dessa pesquisa toda, eu queria que a gente pudesse conversar sobre o que a gente consegue fazer especificamente com os bebês. Então, eu tento pegar as pesquisas e juntar essas pesquisas com algumas dicas que a gente pode dar dentro de todos os estudos que já foram feitos, dentro dos cursos que já foram dados. Então, como é que a gente pode pegar essa informação do controle do pelve do bebê, do tronco do bebê, aumentar esse controle do tronco do bebê e trazer para os nossos bebês, tá? Então, a gente já sabe que a partir dos 3 meses, esse bebê, ele precisa estar com controle, você precisa é melhor você dar um controle no tronco do que na pelve, para que ele comece a ganhar esse controle de tronco, para que ele consiga sentar, rolar, alcançar objetos, interagir com o mundo. Então, não é eu aqui da Fisiovital, a gente sempre busca uma forma de estar associando essa pesquisa o que um pai pode fazer no dia a dia, o que a Fisio pode incentivar aos pais a fazer em casa. Então, tem algumas coisas fáceis que podem ser feitas. Por exemplo, o uso da noite para o bebê. Gente, é um bebê de 3 meses. A gente pode botar uma faixa noite no tronco desse bebê, que aí vai gerar o quê? Uma estabilidade maior nesse tronco. Ó, a gente gera uma estabilidade maior nesse tronco desse bebê e gera input sensorial, começa a fazer com que esse tronco, esse abdômen, o bebê comece a entender que esses músculos existem, começam a ser ativados. Então, na pesquisa, eles falam quanto antes a gente começar a trabalhar, a partir dos 3 meses, tá? Por favor. A gente começar a trabalhar esse controle de tronco do bebê, melhor vai ser o movimento futuro dele.
melhor vai ser o rolar dele, melhor vai ser o sentar dele. Tudo isso, ele começa com 3 meses. E você vê como uma coisa simples desencadeia uma outra e desencadeia a outra, que assim as crianças vão conquistando seus marcos. E essa pesquisa mostra o início do controle de tronco. E você, físico, que sempre está aqui, que já fez vários cursos, que conhece, tudo começa com controle de tronco. Então, as nossas crianças atípicas também, quando elas chegam mais velhas, já chegam com um ano e pouco, e elas ainda não têm esse controle de tronco, qual é o objetivo principal? Controle de tronco. E esse controle de tronco começa com 3 meses de idade. Então, a gente tem que pegar esse controle, essa pesquisa que foi feita com crianças típicas e também levar para as nossas crianças atípicas. O que fazer primeiro? Controle de tronco. Como fazer esse controle de tronco? Aqui nessa pesquisa com bebês de 3 meses para cima de idade, eles viram que o controle, que você segurar na altura do tronco é melhor do que na pelve. Então, o que eu posso fazer? Vou botar uma faixa, vou botar um Teratogs ou qualquer outro produto que você tenha para gerar esse input sensorial, essa estabilidade de tronco, para o meu bebê conseguir começar a entender essa musculatura do tronco dele e ele começar a desenvolver essa força de tronco que ele precisa para poder se sentar, rolar, engatinhar, alcançar o objeto e, principalmente, interagir com o mundo. Então, as faixas Notion, elas podem ser usadas tanto para os bebês de 3 meses, 4 meses de idade, gente, com supervisão, né? Não tô falando assim, vamos todos comprar Notion e botar nos nossos bebês. Não é assim. Mas o fisioterapeuta, ele já pode direcionar o uso dessas faixas para os seus pacientes, para que os pais também usem dentro de casa, para que esse bebê faça exercícios organizados em casa. Então, eu entendo que a fisioterapia, ela tem um prazo, né? Você vai 2 vezes na fisioterapia por semana. Todas as outras horas do dia, durante a semana inteira, o seu filho está com você. Então, o físio, ele precisa capacitar, mostrar para o pai ferramentas que ele pode estar usando, como a Notion, e exercícios que possam estar sendo feitos em casa para que essa criança tenha uma evolução. Então, precisa ser um trabalho dos dois, do físio, do pai e de todos os recursos que vocês tiveram ao seu alcance. E agora, especificamente para os fisioterapeutas, com essa pesquisa, a gente vê a grande necessidade de vocês estarem cada vez mais conhecendo as minúcias do desenvolvimento motor do bebê. Por quê? O desenvolvimento motor do bebê típico, ele vai te direcionar a quais atitudes, quais movimentos você fazer com seu bebê atípico, mesmo que mais velho. Explico. Que a gente falou de se sentar. Se o bebê começa a desenvolver o controle de tronco a partir dos 3 meses para ficar um pouco mais maduro, com 5 a 6 meses, para depois se sentar, um bebê atípico, eu tenho que fazer esse passo a passo. E eu preciso saber como é que esses desenvolvimentos acontecem. Então, por isso, o fisioterapeuta neuropediátrico precisa fazer o curso Regras de Ouro da doutora Billy. Porque a Beverly, nesse curso, ela fala tintim por tintim e repete o final. Gente, eu amo Oswaldo Montenegro. E tem aquela música que ele fala, o chato é aquele que te conta tintim por tintim e ainda repete o final. É o curso da Billy. Porque ela vai fazendo tintim por tintim de como é esse desenvolvimento motor do bebê. E com e mostrando imagens. Então, você vai ter como replicar esse desenvolvimento motor do bebê típico no seu bebê atípico. Lógico que não exatamente, mas você vai pegar como é que funciona um bebê típico e tentar replicar no bebê atípico para que ele ganhe essas forças de tronco, de pelve que ele precisa ganhar para poder fazer os marcos motores dele. Então, é sobre essa pesquisa que eu vim aqui conversar com vocês hoje. A gente teve 2 perguntas
que eu separei. Se vocês tiverem mais perguntas, podem botar aqui, que eu não sei se vocês têm perguntas, mas aqui fala live enable, tá compartilhado, não sei se tem perguntas, mas bom, deixem suas perguntas. Qualquer coisa, o André, que deve estar me vendo, ele fala, porque eu não estou conseguindo ver perguntas aqui, não estou conseguindo ver nada por aqui. Então, a gente teve assim, uma criança de 10 meses prematura não rola ou engatinha, faz físio, é normal? Então, uma criança prematura, vocês já viram como é que a gente recalcula a idade da criança? Então, para vocês pais, eu acho que todos os físios conhecem, então para vocês pais saberem como é que funciona, tá? O meu filho, ele nasceu com 25 semanas. Se ele tiver, e agora ele tá com 10 meses de nascido. Só que se ele tivesse nascido com as 40 semanas, quantos meses ele realmente tinha? Então, eles precisam fazer essa idade corrigida do bebê, que é bem interessante para vocês estarem vendo o real desenvolvimento que seu filho tá. Porque, lógico, o bebê nasceu com 25 semanas, 27 semanas, 30 semanas, ele vai ter perdido algumas dos importantes posicionamentos dentro do útero para o desenvolvimento da pelve, para o desenvolvimento da fêmur, para o desenvolvimento motor que ele precisa ter. Então, mas de qualquer forma, 10 meses ele não rola, não engatinha, tudo bem, mas ele não rola, é realmente preocupante. Precisa fazer uma físio, mas de novo, que nem eu falei antes, não é só a físio, é você pai junto, entendeu? A físio te ensinar como fazer esse trabalho com seu filho e você fazer diariamente com ele. Porque não adianta nada você fazer 2 vezes por semana, 1 hora por dia, então 2 horas por semana, e todo o resto ele não está trabalhando, ele não está fazendo movimentos que vão ajudar no desenvolvimento motor dele. A Laura, minha filha, ela tinha quase 6 meses e não estava rolando. É isso aí. Aí eu bateu o desespero, né? E aí eu mandei vídeo para tudo quanto é fisioterapeuta do mundo inteiro. Aí eu recebi e-mail levando bronca de todos os fisioterapeutas do mundo inteiro, falando: Juliana, eu vejo você no Instagram, no Facebook, você não deixa essa criança no chão, ela sempre está no seu colo. É lógico que ela nunca vai desenvolver. Criança tem que estar no chão, tem que ficar de prono, de bruço, tem que ficar de barriga para cima, tem que ficar ali. Se chorar, deixa chorar uns 10 minutos, não vai morrer, porque tá chorando porque não gosta de ficar de bruço. Deixa a criança se virar um pouco, deixa ela no chão. Aí eu também fui na neuro, porque ela fazia alguns movimentos repetitivos e a neuro disse que ela só é tão doida quanto a mãe dela, a neuro me conhece muito bem. E eu fui na físio, na Mabília. Aí a gente botou o Teratogs na Laura e a Mabília me ensinou a fazer vários exercícios com a Laura. Então, a Laura, o que a Mabília me falou, Juliana, a Laura não tá entendendo que o quadril dela tá grudado no tronco dela. Então, ela vira a cabeça, joga o ombro, mas ela não joga o quadril, porque ela não entende isso. Então, você vai precisar fazer exercícios para poder incentivar a Laura a jogar o quadril. Ela me ensinou vários exercícios, eu coloquei Teratox, botei faixa, a gente organizou, mas não precisa ser o Teratox, muita coisa pode ser feita com a noite, tá? Para os bebês. Para a gente poder incentivar esses movimentos dela. E, gente, juro, em 3 semanas ela já estava rolando, logo depois ela já começou a rolar e começou a tentar sentar sozinha. E com 11 meses, 11 porque foi carnaval, fevereiro, ela é de março, com 11 meses ela estava andando. Então a gente conseguiu botar ela no tempo normal, no tempo típico do bebê que ela era, tá? Mas tudo isso foi feito por quê? Porque eu fui e também fiz dentro de casa. Então todos vocês pais precisam se
organizar para também estar fazendo esse trabalho com seus filhos dentro de casa. Então, é isso, gente. A outra pergunta também é se o tênis blue em crianças que não andam pode e é bom. Então, quantos anos tem a criança que não anda? Se é um bebê que ainda não está nem em idade para puxar e ficar de pé, não vejo, tá? Necessidade. Mas se ele já tá a partir de 1 ano, 11 meses, 12 meses, o pessoal já fala que se o filho não fica em pé sozinho, é bom você botar no parapódio ou coisas assim, justamente para a gente poder começar a organizar esse fêmur, né? Porque a partir da criança ficando em pé, o fêmur vai batendo no quadril, vai fazendo o côncavo do quadril, vai rotacionando esse cabeça de fêmur. Então tem que ficar em pé. Então, se a criança tem que ficar em pé, se ela já está em idade de ficar em pé, sim, vale a pena ter o blue, porque o blue ele vai fazer esse travamento de lateralização do tornozelo, vai organizar esse pé, e se a criança ainda está ficando em pé, provavelmente ela é hipotônica e provavelmente ela vai ter uma pronação nesse pé. Então, vale a pena, sim, depois botar o blue. Já botar o blue quando a criança está em idade para tal, não no bebê de 6 meses. Não vejo necessidade, tá? A não ser que a físio diga que tem necessidade. Mas eu tô falando, mas a necessidade real mesmo, quando a criança tem que ficar já está em idade, deveria estar em idade de ficar em pé. Então é isso, gente. Não temos perguntas, mas foi um prazer estar mais um dia aqui com vocês falando sobre essa pesquisa que eu achei bem interessante, sabe? De um bebê, da gente poder ver quando o bebê realmente começa a ganhar capacidade de controle de tronco. Porque se a gente pegar um resumo do que são as nossas crianças atípicas e se a gente puder classificar, a maior questão é ganho de controle de tronco. E a gente saber que esse ganho, esse trabalho de controle de tronco começa com 3 meses de idade, isso eu acho que tem que bater um alerta em todo mundo, pai, filho, todo mundo, para poder, já desde dessa tenra idade, desse micro bebê, já começar a trabalhar esse controle de tronco, tá bom? Então, tô aqui no grupo VIP. Vocês receberam ontem a pesquisa inteira e o resumo dessa pesquisa. É bem interessante ver a pesquisa inteira, tá em inglês, mas por isso tem um resumo em português. Estarem dando uma olhada. E eu lembro que domingo é Dia das Mães. Parabéns para todas nós, mães maravilhosas, tudo de bom, que cuidamos dos nossos filhos e agarramos muito eles. Infelizmente, felizmente ao mesmo tempo, mimamos muito nossos filhos. Eu mimo pra caramba. Então, parabéns a você, mãe. Que seu domingo seja maravilhoso, envolto de muita luz, de muita fé, de muita união e paz com toda a sua família e principalmente com seus pequenos te agarrando muito. É um prazer estar aqui mais uma sexta-feira com vocês, gente. Beijo!